Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar início agora aqui no canal Guerreiros da Imaculada, esse canal de bênção, canal de evangelização, que está alcançando muitos corações. Vamos para o terceiro vídeo, como prometido para vocês, sobre os milagres eucarísticos. Ontem, quinta-feira, foi um dia especial para a Igreja Católica Corpus Christi, e eu vou continuar com esses milagres eucarísticos, como disse no segundo vídeo para vocês, até acabar esse livro, até contar para vocês todos esses milagres eucarísticos que eu tenho em mãos. Então já se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, com todos os seus contatos, para que esses acontecimentos, milagrosos na Igreja Católica cheguem ao conhecimento de muitas pessoas, de todos os seus contatos. Evangelize, ajude a evangelizar. Deixa o like para que o YouTube reconheça que o vídeo está sendo assistido por você e para que ele possa estar mostrando esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com todos das tuas redes sociais, dos teus amigos. Fale para as pessoas desses milagres eucarísticos. Não se esqueça de acionar o sininho aqui do canal, aqui embaixo, para que você não perca nenhuma notificação do canal, nenhum vídeo novo que chegar, que chegue até você através de você acionando esse sininho aqui embaixo. Se inscreva também em nossos outros canais, que é o de Panelas para o Ar, no canal de receita. Também meu outro canal, canal católico, Totus Maria, toda sua, que significa toda sua mamãe, e nos ajuda a evangelizar. Vamos lá então para o terceiro vídeo dos milagres eucarísticos. Milagre de Ludbreg, Croácia, 1411. Durante a Santa Missa, um sacerdote duvidou que nas espécies eucarísticas consagradas estivesse realmente presente o corpo e o sangue de Cristo. Imediatamente, depois da consagração, o vinho se transformou em sangue e todos os anos milhares de fiéis vão ao local venerar a relíquia. E no início do mês de setembro, durante uma semana de celebração, o Santo Domingo, para homenagear este milagre eucarístico. No ano de 1411, em Ludbreg, um sacerdote foi celebrar a missa na capela do Castelo dos Condes, mas, quando estava consagrando o vinho, duvidou que a transubstanciação acontecesse. Realmente, e neste momento, o vinho se transformou em sangue. O sacerdote, sem saber como proceder, por fim resolveu emparedar a relíquia atrás do altar principal, e o pedreiro que fez esse trabalho foi obrigado a guardar em silêncio. O sacerdote guardou o seu segredo até o último momento da sua vida. Quando finalmente revelou tudo, depois da revelação do padre, a notícia se espalhou rapidamente e todos começaram a peregrinar em Ludbreg. A Santa Sé mandou então que a relíquia do milagre fosse conduzida a Roma e ficasse lá por alguns anos. Os moradores de Ludbreg e das vizinhanças continuaram a fazer peregrinação rumo à capela do castelo. No início de 1500, durante a pontificado, o sacerdote, sem saber o que fazer,
contou a todos os moradores de Ludbreg, e a vizinhança continua a fazer peregrinação rumo à capela do castelo. No início de 1500, durante o pontificado do Papa Júlio II, uma comissão foi convocada a Ludbreg para investigar os fatos relacionados ao milagre eucarístico. Muitas pessoas testemunharam que foram curadas milagrosamente quando estavam em oração diante da relíquia. No dia 14 de abril de 1513, o Papa Leão X publicou uma bula na qual autorizava a veneração da Santa Relíquia, que ele mesmo tinha levado em procissão pelas ruas de Roma. A relíquia foi restituída à Croácia. Durante o século XVIII, a Croácia foi arrasada pela peste e todo o povo implorou a ajuda de Deus. O parlamento croata reuniu na sessão do dia 15 de dezembro de 1739 em Vasadin, prometeu-lhe construir uma capela em Ludbreg, em memória ao milagre, se a peste terminasse. A peste cessou, mas só foi possível cumprir a promessa em 1994, com o restabelecimento da democracia na Croácia. Em 2005, na Capela Votiva, o pintor Marijan pintou um grande afresco sobre a Santa Ceia, mas no lugar dos apóstolos colocou santos e beatos croatas. No lugar de São João está o beato Ivan Merks, que durante o sínodo dos bispos entre a Eucaristia realizada em Roma de 2005 foi incluído na lista dos 18 santos eucarísticos mais importantes da história da Igreja. Na pintura, Cristo carrega o ostensório que guarda a relíquia do milagre eucarístico. Vamos então para o segundo milagre eucarístico. Desse terceiro vídeo do canal. Milagre eucarístico de Ivora. O pároco desse povoado duvidava na presença real de Cristo na Eucaristia. Um dia, no ano de 1010, enquanto ele estava celebrando a missa, ocorreu o milagre. O vinho que estava dentro do cálice se converteu completamente em sangue vivo. No século IX, começou a difusão por toda a Europa da doutrina heréticas, que negava a presença real de Jesus na Eucaristia. E o sacerdote de Ivora, Bernat Olivier, também duvidou da transubstanciação. Justamente quando estava celebrando a missa, ocorreu o milagre. O vinho no cálice se converteu em sangue e derramou-se sobre a toalha do altar, caindo no chão. O bispo de Uberg, São Emergon, foi avisado e ele se dirigiu imediatamente a Ivora para ver pessoalmente o que tinha acontecido. O Papa Sérgio IV, que estava em Roma, também foi colocado a par dos fatos e assinou uma bula pontifícia, na qual se certificava que aquele evento se tratava de um verdadeiro milagre. As relíquias do prodígio e o documento pontifício foram colocados debaixo do altar maior da igreja paroquial de Ivora, dedicada a São Gurgat, inaugurada em 1055 pelo bispo Guilher. Atualmente, as sagradas relíquias se encontram em um relicário gótico no ano de 1426, que contém a toalha do altar manchada de sangue e outras relíquias doadas pelo Papa Sérgio IV e São Emergon. Em 1663, edificou o seu atual santuário para realizar as exigências do grande domingo da Páscoa. Se celebrava uma importante festa conhecida com o nome de Santa Dúvida, referindo-se à dúvida do sacerdote de Ivora, Bernard Olivier
e um grande milagre. A vida, fé e vida. O que é a Eucaristia? Pergunto novamente. A Eucaristia é o trono unigênito de Deus no meio dos homens, sobre a qual Ele está sentado continuamente, não apenas para receber as nossas necessidades. O rico e o pobre, o homem da ciência e o homem do trabalho, o justo e o pecador, podem a qualquer hora se aproximar desse trono, sem pré-avisos e sem aguardar na antecâmara, com a certeza de não serem afastados, porque bem sabem que o Deus da Eucaristia é o Deus da bondade e do amor. Fala à mente e ao coração de todos doa com real generosidade, graças e favores. Bem-aventurado Dom Guido Maria Gonforte. Milagre Eucarístico de Regensburgo. O milagre eucarístico de Regensburgo, durante a Santa Missa, um sacerdote duvidou da presença real de Jesus na Eucaristia. Pessoal, vocês viram como que a maioria dos milagres, como já falei no vídeo anterior, vem relacionado aos próprios sacerdotes que duvidam da presença real de Jesus na Eucaristia durante a Santa Missa? Aí o nosso Senhor, que é um Deus de amor, de misericórdia, permite que esses milagres aconteçam para a conversão do próprio sacerdote, para a conversão de toda a comunidade que ali presente está naquela celebração da Santa Missa. Esse Deus é um Deus de amor, Ele quer salvar a todos nós. O dia 25 de março de 1255 caiu numa quinta-feira santa, e nessa data um sacerdote de Ratisbon estava levando o santo viático a um moribundo, mas de repente, entrando na cidade, deparou-se com um riacho que estava transbordando por causa de um temporal. Para que as pessoas pudessem cruzá-lo, foi colocada uma tábua de madeira entre a margem do rio. Quando o sacerdote atravessou o riacho, escorregou e deixou cair o cimbório com a hóstia na água. Nesse mesmo dia, o sacerdote e os fiéis e autoridades locais decidiram, como ato de reparação, construir uma capela no lugar do acidente. No dia 8 de setembro de 1255, o bispo Albert, em louvor do Salvador, consagrou a capela e o Santíssimo foi levado para lá em solene procissão. Desde então, o santuário começou a ser frequentado por numerosos fiéis. 2 anos mais tarde, um episódio extraordinário confirmou a santidade do lugar. Um sacerdote que estava celebrando a Santa Missa nesta pequena capela duvidou da presença real de Jesus na Eucaristia. Na hora de levar o cálice, excitou e nesse momento começou a sentir um leve rumor que tinha do altar. A imagem de Jesus no crucifixo de madeira que estava acima do tabernáculo estendeu lentamente os braços em direção ao sacerdote, tirou o cálice de suas mãos e mostrou-o aos fiéis. O padre, arrependido, ajoelhou-se e pediu perdão por ter duvidado. O Senhor entregou-lhe o cálice em sinal de perdão. O crucifixo milagroso ainda hoje é conservado na cidadezinha de Regensburgo. E numerosos são os fiéis que todos os anos fazem peregrinação a este local. Milagre Eucarístico de Wardbrunn, um dos documentos mais completos que reúne todos os testemunhos sobre esse milagre eucarístico, ocorrido no ano de 1330, foi regido pelo monge Urfius no ano de 1589. Durante a missa, um sacerdote derramou acidentalmente a espécie de vinho consagrada que se transformou em sangue e que deixou no corporal uma imagem de Cristo crucificado. A relíquia do corporal manchado de sangue se conserva ainda hoje perto do altar lateral da Basílica Menor de São Jorge
Todos os anos, milhares de peregrinos vão até o local para venerar a santa relíquia. Quando o sacerdote Henrique Otto estava celebrando a Santa Missa, acidentalmente derramou o cálice sobre o cálice que continha a espécie do vinho consagrado, que se transformou em sangue. Imediatamente formou-se o corpo de uma imagem vermelha de Cristo crucificado, rodeado por 11 cabeças iguais de Cristo coroado de espinho. O sacerdote não teve a coragem de revelar o milagre por muitos anos. Escondeu o corporal debaixo do altar. Somente quando estava por morrer é que, em confissão, contou tudo o que tinha acontecido e entregou o corporal ao seu confessor. A relíquia imediatamente foi venerada e a ela se atribui muitas curas e conversões milagrosas. O Papa Eugênio IV confirmou o milagre no ano de 1445 e concedeu indulgências plenárias. O prodígio ficou famoso em toda a Europa e, através dos séculos, foi pintado por muitos artistas. Vocês perceberam, pessoal, que é o segundo milagre que acontece, que esse Papa Eugênio IV teve a graça, de confirmar os milagres, fazer a bula papal. Na confirmação desses dois milagres, é o segundo que eu estou lendo para vocês hoje, foi no papado deste Papa Eugênio IV. A atual basílica que custodia o milagre foi construída entre 1698 e 1728 por Franck, bispo de Moins. No ano de 1962, o Papa João elevou-se a um grau a basílica menor. Desde 1938, os monges agostinianos tomam conta desta basílica. Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou tirar foto dessas imagens, desses milagres que eu estou lendo aqui para vocês e falando aqui com vocês. Tem todas as fotos preto e branco nesse livro. Eu vou estar tirando e colocando no próximo vídeo para vocês estarem vendo. Milagres Eucarísticos em Guadalupe. Ainda hoje é possível admirar o Santuário de Guadalupe, na região de Toledo. As relíquias do corporal e da pala ensanguentada usada durante a missa milagrosa, rezada pelo venerável Padre Pedro, quem sempre se distinguiu pela sua devoção à Santíssima Eucaristia e pelas longas horas que passava de dia e de noite adorando o Santíssimo Sacramento, Padre Santo. Porém, ele estava sofrendo uma forte tentação, duvidava da transubstanciação, mas em 1420 todas as suas dúvidas foram dissipadas. Como costumava fazer todos os dias, o Padre Pedro começou a celebrar a missa. No momento da consagração, viu uma nuvem densa que descia e cobria o altar. Não era possível ver nada, então o sacerdote começou a suplicar ao Senhor que dissipasse a sua dúvida. Lentamente a nuvem começou a esvanecer-se. Ele viu que a hóstia estava elevada sobre o cálice e que ela caía grossas gotas de sangue que encheram completamente o cálice, transbordando, caiu no corporal e na pala. Naquele momento, o sacerdote escutou uma voz que dizia: termina a Santa Missa e por agora não revele a ninguém o que visse. O milagre foi em seguida divulgado pelos próprios irmãos do Padre Pedro e a notícia se difundiu em toda a Espanha até chegar ao rei de Castilha, Dom Juan II, e a rainha Dona Maria de Aragão, os quais ficaram tão devotos ao milagre que pediram para serem sepultados perto do venerável Pedro de Cabunelas. Milagre Eucarístico
de Almar-Quimar, celebrada a Catedral de São Lourenço, em Almar, possuía um valioso relicário em forma de anjo, que preservava a casula manchada com o sangue do milagre eucarístico, ocorrido no dia 1º de maio de 1429. Um sacerdote do nome Fouquelet celebrou a sua primeira missa na Catedral de São Lourenço. Também assistia à celebração um pároco chamado Volpet Schum. Assim que terminou de pronunciar as palavras da consagração, derramou na casula sem querer o vinho que estava dentro do cálice. O vinho era branco e imediatamente formou-se uma casula, uma mancha de sangue vivo. Ao final da missa, em pânico, o sacerdote cortou a parte da casula manchada e a queimou. Depois pegou a casula e começou a remendá-la. Assim que terminou os remendos, a casula se manchou outra vez de sangue. Os dois sacerdotes, sem saber o que fazer, foram mostrar ao bispo de Utrecht, que depois de numerosas investigações canônicas, aprovou oficialmente o culto ao milagre, em 1433. Fé e vida. O Congresso Eucarístico é um convite a voltarmos para Cristo, porque longe dele não encontramos senão trevas e morte. Somos pobres, e ele é a fonte de todo bem, de toda verdadeira riqueza. Estamos doentes, e ele é o médico divino que cura todas as enfermidades. Estamos cegos, e ele é a luz que ilumina todos os homens que vêm sobre a terra. Somos fracos, e ele é a fonte de energia e da força. Tornemos eucarísticas as nossas almas para renascermos em Cristo, vivermos dele e dele recebermos tudo quanto precisamos para o áspero caminho desta vida finita. Continuando com vocês, os milagres eucarísticos. Milagre eucarístico de Douai, França, 1254. A obra, escrita por um testemunho ocular, disse: Milagre o dominicano Tomás de Compiègne, doutor em teologia e bispo de Cambrai, na Páscoa de 1254, na igreja de Santo Amado, em Douai. O sacerdote que estava distribuindo a comunhão, sem querer, deixou uma hóstia consagrada cair no chão. Imediatamente ele se abaixou para pegá-la, mas ela se elevou sozinha, voou e pousou no purificador. Em seguida, no lugar da hóstia, apareceu um menino lindíssimo, e todos os fiéis e religiosos que apreciavam a celebração puderam contemplá-lo. A notícia difundiu-se velozmente, e o bispo de Cambrai, Thomas de Compiègne, foi imediatamente a Douai para constatar pessoalmente os fatos que ele mesmo descreve. Fui imediatamente ver o decano da igreja e, quando o encontrei, pedi-lhe que me mostrasse o milagre. Muitos fiéis me seguiram. O decano, então, abriu a caixa no qual ele tinha colocado a hóstia do milagre, mas no momento eu não vi nada de especial. Contudo, eu era consciente de que nada me impedia de ver o sacro corpo, como viria os demais. Mas tive muito tempo para me fazer muitas perguntas, porque olhando novamente a hóstia, vi a imagem do rosto de Jesus Cristo, coroado de espinho, com 2 gotas de sangue que escorriam na testa. Imediatamente me ajoelhei em lágrimas de graças a Deus. E seguro que, em 1359, um século depois das aparições, todos os anos se celebra na quarta-feira de Páscoa uma festa em memorial do milagre do Santíssimo Sacramento. E o documento que lá testemunha disso indica que este uso existia há muito tempo.
A preciosa relíquia do milagre foi conservada e preservada até a época da Revolução. Depois se perdeu a pista durante muitos anos, mas em outubro de 1854, o pároco da igreja de São Pedro, em Douai, por acaso, achou debaixo do Cristo no altar dos defuntos uma caixa de madeira que continha uma pequena hóstia branca degenerada nas extremidades. O sacerdote também achou uma carta escrita em latim que atesta: Eu, subscritor cônigo insigne da Igreja de Santo Amado, atesto que esta é verdadeiramente hóstia do Santo Milagre que felizmente recolhi e salvei do perigo iminente da profanação. Eu mesma coloquei nesse pícide e deixei este atestado escrito com o próprio punho e letra para os fiéis que o descobrirão no futuro. 5 de janeiro de 1793. Agora eu vou falar para você do milagre eucarístico em Moncada, Espanha, 1392. A eleição do Papa Urbano VI foi contestada pelos cardeais franceses que queriam um Papa francês, na esperança de que ele transferiria novamente a Santa Sé a Avignon. Depois de muitos problemas, no dia 20 de setembro de 1378, elegeram o antipapa Clemente VII. Os cismáticos tentaram imediatamente apoderar-se de Roma, inclusive usando armas, mas não conseguiram. Então a retiraram de Avignon e Clemente VII continuou a agir como se fosse legítimo papa. Nesse período de grande incerteza, um sacerdote de Moncada, Monsignor Jaime Caroz, vivia atormentado, pensando que a sua ordenação sacerdotal não fosse válida, porque ele foi consagrado por um bispo E cada vez que celebrava a missa, ele sentia medo de enganar os fiéis, dando-lhe as hóstias não consagradas. E também temia ao Senhor um sinal que confirmasse o seu sacerdócio. Recebeu a resposta no Natal de 1392. Naquele dia também participaram da missa uma nobre dama chamada Ângela Alpicati e a sua filha Inês, de 5 anos, futura Santa Inês de Moncada. Quando a missa terminou, a criança se recusou a sair da igreja, dizendo à sua mãe: Eu queria ficar brincando com aquele maravilhoso menino que o pároco tinha nos braços durante a celebração, durante a consagração. No dia 26, Dona Ângela foi novamente à missa e quando o sacerdote levou a hóstia, a menina viu novamente o menino nos braços do sacerdote. No final da missa, Dona Ângela contou ao padre as visões da sua filha e ele imediatamente interrogou a menina. A pequena Inês respondia com facilidade todas as perguntas, inclusive as mais difíceis. Porém, o sacerdote quis prová-la e convidou-a a regressar no dia seguinte para a missa. O religioso tomou 2 hóstias, mas consagrou somente uma. Tomou a hóstia consagrada e perguntou à menina que coisa ele tinha nas mãos. Ela respondeu: O menino Jesus. Depois elevou a hóstia não consagrada e fez a mesma pergunta. Inês respondeu: um disco branco. O sacerdote não conseguia falar de tanta alegria e toda a assembleia exultou, porque... Ai, gente, me perdoa, mas dá uma vontade de chorar quando a gente lê esses milagres eucarísticos. A gente fica assim, poxa vida, como Deus é lindo. O sacerdote não conseguia falar de tanta alegria e toda a assembleia exultou porque foi demonstrada a validez do sacerdote e de seu pároco.
Por mais que o bispo que ordenou o pároco de Moncada tenha sido consagrado por um antipapa, Deus permaneceu fiel à sucessão apostólica determinada pela imposição das mãos. Milagre Eucarístico de Veroli, Itália, 1570. Na Páscoa do ano de 1570, perto da igreja de Santo Erasmo, a hóstia consagrada, conforme o rito tradicional, era colocada num relicário fechado de prata, em forma cilíndrica, que por sua vez era colocada dentro de um grande cálice, também de prata e coberto com a patena. Em seguida, tudo era envolto num pálido de seda. É importante recordar que no século XV, a exposição ao Santíssimo Sacramento no ostensório não era muito comum, se bem que no Concílio de Colômbia de 1452 já se falava sobre isso. Como era de costume, os membros da Irmandade da Misericórdia, que se vestiam com hábitos negros, estavam na frente dos da Irmandade do Corpus Christi e de Nossa Senhora, se ajoelharam para rezar. Foi neste momento que ocorreu um grande milagre. O depoimento de um tal Giacomo Meloni, uma das primeiras testemunhas do milagre, é muito detalhado. Quando olhei o cálice, vi uma estrela esplêndida e em cima dela estava o Santíssimo Sacramento. Era do mesmo tamanho da hóstia que o sacerdote costumava usar na missa. A estrela estava ainda ao Santíssimo Sacramento. A visão maravilhosa completou-se quando, ao redor da hóstia consagrada, vi crianças em adoração semelhante a pequenos anjos. Mas o documento mais digno de fé sobre esse milagre eucarístico foi dirigido pela Cúria imediatamente depois dos fatos e é conservado nos arquivos da Igreja de Santo Erasmo. Todos os anos, até o dia de hoje, se recorda esse milagre na terça-feira após a Páscoa, com uma solene cerimônia que conta com a participação do bispo. O cálice com a patena onde o Santíssimo Sacramento foi exposto sempre estivera guardado